Que bênção, né? A gente tá aqui, né? Eu fico tão feliz. Vou tirar o som aqui, enquanto todo mundo tá chegando. Eu vou dar mais uma boa noite pra vocês. A gente corre tanto, né? Acelera tanto pra lá e pra cá. E a gente precisa parar para estar concentrado. Outro dia eu falo que eu tive... Esses dias agora, foi ontem, eu tinha uma reunião, só que eu tava no final de semana de muito estudo, muito focada para um tema, e estudando muito. E aí eu tinha uma reunião para resolver um outro assunto, né? Mas é sorte que é com uma amiga minha. E aí a gente marcou a reunião, só que eu tava tava tão concentrada nesse outro projeto. E aí eu falei pra ela, nossa, eu não tô nem com cabeça pra nossa reunião, porque eu quero estar inteira na reunião e eu tenho que dar um tempo, assim, porque, né, parece que minha mente tá tão focada em aquele outro aspecto pra gente entrar num outro momento. Então, eu sei que vocês também devem ter corrido muito pra estar aqui. Provavelmente, né, quem tem criança já corre naturalmente, né? Então tem que correr, tem que dar janta, tem que dar banho, tem que trocar, tem que pôr pra dormir, daí tem a birrinha e tem não sei o quê, e a gente corre muito. E vocês, eu sempre elogio vocês, porque eu falo que quem tá aqui é realmente que tem sangue, assim, aqueles de luta, de garra, de superação e, sobretudo, pessoas que querem expandir, né? Se expandir enquanto pessoa. Porque não é fácil. Eu falo que depois de uma rotina, a gente ainda querer aprender, vocês estão de parabéns. Eu sempre dou parabéns para a turma do Segundou e não é à toa, porque assim, eu admiro vocês e fico muito feliz da presença de vocês aqui. Então, para começarmos, vamos respirar, soltar o ar, né? A gente sempre precisa relaxar um pouco, até pra gente aprender alguma coisa ou pra gente ensinar alguma coisa, a gente precisa dar um tempo pra gente estar bem presente em qualquer atividade que a gente venha a fazer, né? Pra gente estar bem presente aqui e tá trocando essa energia. Hoje, em especial, eu vou falar menos tempo e vou abrir para vocês que estão aqui. De que forma? O que vocês quiserem, dúvidas, coisas que vocês querem saber. É uma oportunidade da gente trocar informações, trocar ideias. Então aproveita que a gente está bem no comecinho, eu vou falar sobre um tema super importante, que é prevenção na educação infantil. Aproveita, se vocês têm amigas, se vocês têm parentes, se vocês têm, enfim, quem vocês acham que estão acordadas agora, manda o aviãozinho ali, chama pra live, porque essa parte hoje eu não vou fazer tão extensa, eu vou contar depois por quê. Mas eu vou concentrar agora na prevenção da educação infantil e eu tenho certeza que vai ser super enriquecedor. Então aproveita aí para chamar mais pessoas, que depois eu esqueço de falar do aviãozinho e eu sei que muitas pessoas podem querer participar também ao vivo. Tudo bem? Gente, então vamos lá. Para falar um pouco sobre prevenção, né? Eu gosto muito de prevenção. Eu sempre fui uma pessoa, desde a minha adolescência, criança, eu não me lembro, né, se eu tinha essa visão. Mas a partir do momento que eu fui compreendendo um pouquinho mais as coisas, talvez assim, no início da juventude, eu fui optando por coisas que eram de prevenção. Então eu passei a gostar, por exemplo, de não tratar com remédio, de fazer homeopatia. Eu comecei a buscar, fiz curso de Tuiná, Tai Chi, comecei a ir por essa linha de entendimento das nossas energias, isso lá antes de entrar na faculdade. E eu gostava muito de prevenção. E eu acreditava que quando a gente previne, é mais fácil do que corrigir. E até eu brinco que eu falo assim, que eu gostava das coisas organizadas, apesar de não ser. Oi, Ju! Boa noite, bem-vinda! Tudo bem com você? E apesar de eu ser organizada, sem ser aquela assim, rígida, mas eu gostava das coisas organizadas. E eu falava que eu gostava das coisas organizadas porque eu tinha preguiça de procurar. Eu não gostava de ficar procurando coisas. Então eu preferia deixar organizada, porque eu falava, se eu tivesse à noite que achar uma tesoura, eu sabia no meu quarto onde que estava. Então era uma prevenção,
né, de deixar a coisa desandar. Eu sempre achei mais fácil prevenir do que remediar. É um ditado antigo, mas eu acredito nele porque eu acho que é mais fácil realmente quando a gente previne, né? Prevenir alguma coisa pode aparentemente ser mais trabalhoso, mais custoso, mas o problema depois que instalado é pior. Quem tá entrando? A Adriele. Quem mais entrou aqui? Anunciação Rezende. Juliana entrou. Gente, então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre prevenção na educação infantil. Vamos lá. A gente, quando ensina, quando tá lá o bebezinho, vocês que tiveram bebezinho, né, dá o peito, enfim, toma o leite, não importa o jeito que você alimentou o seu nenê, se deu o peito ou não, enfim. Mas você provavelmente, desde pequenininho, faz a higiene bucal do bebê, certo? Depois ele começa a ter dentinho, você vai lá, devagarzinho, escovar o dentinho dele toda noite, não é? Depois do almoço, de manhã. Por que que nós fazemos isso? O que nós queremos com essa atitude? Por que a gente escova o dente? Por que a gente escova o dente das crianças? Por que a gente ensina as crianças a escovar dente, gente? Para não ter cárie, certo? Então, a gente previne, a gente cuida para não ter cárie. Então, só que a gente cuida uma vez só? Não. Você escova hoje, amanhã você vai escovar de novo. Você escovou de manhã, à tarde você vai escovar. Você escovou à tarde, à noite você vai escovar. Aí você vai ensinar teu filho a escovar. Aí teu filho não vai escovar muito bem. Ele vai escovar, mas você vai lá dar aquela verificada. Aí você vai ensinar a passar o fio dental. É ou não é assim? E a gente vai, até tarde com os filhos da gente. Você escovou o dente? Lembrou de escovar dente? Levanta da cama, vai escovar o dente. Até criar um hábito, não é verdade? E a gente tá fazendo o que com isso? É só a higiene. Tá, é a higiene, mas tem um intuito. Tem um intuito nessa higiene. Quer manter os dentes saudáveis, quer manter os dentes limpos, quer manter os dentes sem cárie. Provavelmente vocês já devem falar para os filhos de vocês, para não dar bichinho, para não dar cárie. Então a gente está fazendo o quê? Uma medida preventiva. Então a gente está prevenindo alguma coisa de acontecer. Porque se a gente não desse bola, deixasse o dente sujo, não ligasse, quem está entrando agora, seja muito bem-vindo, boa noite. Estou falando um pouco sobre prevenção na educação infantil. Depois eu vou abrir para a gente bater um papo mesmo, ser perguntas e respostas hoje, para vocês tirarem algumas dúvidas que vocês tenham. Então, Rosa, Vivian, Chicari, quem é isso aqui? Eu não sei, decoradora, como que você chama? Fala teu nome aqui pra mim, boa noite, chegando. Então, gente, Kedma entrou, boa noite, bem-vindas. Gente, um abraço. Hoje, se vocês estivessem aqui, eu tinha dado um abraço em cada uma. Tô super a fim de encontrar pessoalmente, dar um abraço. Paty entrou, sejam muito bem-vindas. Sobre prevenção da educação infantil, eu dei o exemplo sobre escovar o dente. A gente faz todos os dias durante anos e anos e anos e anos e a gente continua fazendo na nossa vida adulta. Então, gente, qual que é a importância da prevenção? Qual que é mais fácil? Se a gente abandonasse os dentes, não ligasse, deixasse lá, né? Come, dorme, tal, o que ia ter? Cárie. Ok, ia ter que procurar um dentista. Provavelmente poderia ter dor, né? Dor no tratamento, dor antes de tratar, dor ao tratar, né? Então, isso poderia ser curado? Sim. Poderia ser resolvido? Sim. Mas vocês concordam que aquele é muito tempo de prevenção, porque a gente não faz um dia só, a gente faz todos os dias, até virar um hábito na vida dessa criança, né? Para não ter o quê? Um problema, né? Então, se você pensasse assim, eu não vou dar muita bola, não, porque é o seguinte, o dia que tiver cárie, é só ir no dentista. Pronto, resolve. Então, o dia que ela tiver cárie, pra que eu vou escovar o dente todo dia? Pra quê? 3 vezes por dia?
todos os dias, nossa, é muito trabalho. É muita coisa. Faz assim, deixa pra lá. A hora que der problema, vai no dentista. No máximo vai lá uma vez, duas, três, né? Pronto, resolve. Por que que a gente não pensa assim com os dentes? Então, se a gente for ver, eu tô trazendo esse exemplo de algo que é corpóreo pra gente entender, que é do corpo, que é da boca, que é do dente, mas que serve pra gente passar para outros aspectos na nossa vida. Por que que a gente não pensa assim para aspectos emocionais, para ansiedade, para tudo que envolve o ser humano, resolver problema, controle das emoções? Por que que a gente não trabalha igual os dentes, né? Por que que a gente não faz algo preventivo, que daí quando chegar mais tarde, a hora que tiver um problema na vida, tem controle emocional, sabe lidar com ansiedade, sabe lidar com estresse, é proativo, sabe se cuidar, sabe gerenciar a vida, né? Por que que a gente não ensina também a criança? Então, quando eu trago a prevenção na educação infantil, é justamente isso, é desenvolver capacidades na criança, igual ela vai aprender a escovar o dente, de tanto que você repetiu, ela vai aprender a escovar o dente e vai aprender bem. Vai aprender bem. E ela vai seguir esse hábito para a vida dela. Você não precisa mais tá lá o teu filho, a tua filha tá fazendo faculdade com 20 e tantos anos, você não precisa ficar ligando para ele, escovou o dente, filho, deixa eu te falar, escova o dente. Não precisa, porque ele aprendeu. Então, o que serve para esse exemplo que é tão simples, né, que é tão comum, que a gente nem tão corriqueiro, é tão óbvio que a gente nem pensa de não fazer, deveria ser para todos os aspectos que envolvem a educação infantil. Porque a gente tem que prevenir. Se a gente ensina com constância, aí eu falo assim, muitas vezes, o que acontece? Nós, quando se trata de um aspecto mais complexo, porque escovar dente é algo que, olha, que dá trabalho, né? Muitas vezes, com a criança, e tem birra, e daí não quer, abre a boca, nanã, morde a escova, nanã. Enfim, dá trabalho, mas a gente insiste porque a gente sabe o que a gente quer. E quando se trata de aspectos psicológicos, aspectos emocionais, que a criança precisa aprender a lidar, a gente tinha que ter mais constância, a gente tinha que ter mais empenho, porque são aspectos mais importantes até do que escovar um dente. Porque não adianta a pessoa saber escovar o dente e não saber lidar com as suas emoções. Não adianta um adolescente ter os dentes lindos e ele ser uma pessoa que arruma briga em cada lugar que ele vai porque ele não sabe frear a língua dele, porque ele é agressivo. Entende? Então, as questões emocionais, as questões psicológicas, as questões de desenvolvimento de virtudes, aquilo que eleva o ser humano, a gente tem que ter a constância, a paciência da escovação de dente. A gente tem que ter diário plantar, diário. Por quê? Parece que você não está tendo resultado naquele momento, a criança realmente não consegue escovar o dente sozinha com 1 ano de idade. Com 1 ano e meio de idade, com 2 anos de idade, super bem escovado, não fica super bem escovado. Provavelmente, depois quando teu filho tiver uns 6, 7 anos, 8 anos, às vezes você vai ter que cobrar. Olha, você escovou o dente, né? Vem aqui, tá muito cansado. Não, vamos lá. Você vai ter que sempre dar uma supervisionada. Então, nós temos que lembrar que as crianças, elas precisam de prevenção, não só no aspecto físico. É muito importante a gente cuidar da alimentação, a gente cuidar da nutrição, a gente cuidar do que ela come, para não comer porcaria, para não comer besteira, porque a gente já sabe, tá cansado de saber que vai causar problemas, né? Dos mais diversos. Obesidade, vai causar, enfim, N coisas, né? A gente sabe, até hiperatividade infantil, quantas coisas estão ligadas à má alimentação. Ok, a gente sabe que tem que prevenir o uso de eletrônicos. Por quê? Porque tá causando muitos males. A gente sabe também. Então, nós estamos falando de questões que são mais óbvias, porque elas são visíveis. Você vê um aparelho, você vê uma escova de dente, você vê uma pasta de dente, né? Você vê um eletrônico qualquer que a criança esteja brincando. Você vê um saquinho de chips. Só que quando a gente fala
de questões internas. Como a gente não vê, é como se não existisse. Ninguém vê, né, o medo, ninguém vê a raiva, ninguém vê a ansiedade, a gente vê a manifestação. Mas se eu ficar quieta e eu tô com raiva, você não sabe se eu tô com raiva. Se eu estiver quieta e ansiosa, você não sabe. Não tem um negócio para você comprar e falar assim: ah, olha, eu comprei uma caixinha de ansiedade, eu comprei uma caixinha de medo. Não existe, a gente não tem. E como não tem, a gente às vezes esquece de educar o que está dentro do ser humano. Educar a alma, educar o espírito dele. E é esse ser que vai se desenvolver, é esse ser que vai viver. Lógico, morando nesse corpo. Mas às vezes a gente cuida muito mais do corpo, percebe? Faz sentido? A gente cuida mais daquilo que a gente vê do que aquilo que a gente não vê. A gente cuida mais do corpo, da saúde. Tem que cuidar, tem que cuidar. Não tô falando que não tem que cuidar. Lógico que tem que cuidar, porque é o nosso veículo, é o nosso carro. Nós temos um carro. Nós temos um carro que tem um motor. Tanto que eu falo assim, não se compare, porque nenhum carro é igual. Eu não sei que carro que eu sou, mas se eu for um trator, você concorda? Se você for uma Mercedes, eu dou melhor em algumas estradas que você não dá conta das minhas estradas. Entende? O meu veículo trator, ele se dá melhor com um tipo de estrada. Se ele for correr numa pista, ele não dá. Eu não posso correr numa pista, meu corpo não aguenta. Agora, se o teu veículo, tô falando uma metáfora aqui, tá? Se o veículo teu é uma BMW, ela vai ser ótima em um determinado piso, uma determinada estrada, mas ela vai ser péssima numa estrada de terra de buraco. Então, por isso que eu falo, a gente nunca deve se comparar, a gente deve se conhecer. Porque não é porque serve o modelo do exercício do outro, da comida do outro, da dieta da outra, a gente tem que se conhecer, tem que conhecer o nosso veículo, né? Então, eu sou super a favor de conhecer o nosso meio, o nosso transporte. E não se comparar, cada um tem um, né? Nós viemos aqui, né, nessa existência com um veículo. Esse é o nosso veículo, cuidemos dele, né? Então tem que cuidar do carro, né? Do corpo, do veículo, dos filhos. Óbvio que tem. Mas, devido à nossa sociedade, os meios de comunicação, o consumo que veio exacerbado desses últimos, né, anos, sociedade industrial e tudo mais, tudo que veio, né, deseducando essa vida interior, deseducando pensamentos mais profundos, né? Vivemos em sociedades mais superficiais, mais banais, né? Mais de prazeres e fugas, né? Que a gente viva a vida só para curtir. Faz parte, mas não é tudo. Então, se a gente viver só para ter prazer em tudo, né? Comendo, passeando, comprando, curtindo, né? E não evolui, não faz nada, nós estamos num nível quase animalesco. Então, quando eu falo de prevenção na educação infantil, é a gente parar e falar assim, opa, realmente, o que eu vou prevenir? O que eu vou ensinar para o meu filho, assim como escovar o dentinho? O que eu vou ensinar para que quando ele for adulto, independente de mim, assim como o dente, que você não vai lá com 20 anos falar pro teu filho escovar dente. Quando ele tiver 20 anos, ele saiba lidar bem com as frustrações da vida. Se eu não ensinei, se eu não preveni, ele vai ter uma boca cheia de cárie, ele vai ter muito problema, porque eu nunca dei bola. Eu não dei bola. Vamos vivendo, né? Vamos vivendo. Olha,
tá com saúde, tá na escola, né? Tá aprendendo, fez a tarefa, comeu, dormiu, acordou, brincou, vamos passear. Foi na escola, comeu, dormiu, passeou, não tá doente, vamos brincar. E só isso, né? E a gente vai cuidando do corpo. E a gente esquece de ter o que? Conversas mais profundas. Numa frustraçãozinha desse tamanhozinho que dentro de casa ele tem, é aquele dentinho lá que nem nasceu, que você tá limpando a boquinha com fraldinha enroladinha lá, gazezinha, não sei, a gengivinha. Você tá ensinando de pequenininho, de pouquinho, você tá cuidando, ensinando a lidar com pequenas frustrações, ensinando a lidar com ansiedade, fazendo a criança conhecer. Eu tenho até nos destaques, eu tenho uma questão de ensinar a criança com joguinhos a ensinar a reconhecer sentimentos. A diferença que é medo, ansiedade, tristeza, angústia, enfim, né? Começar a identificar, porque ela começa a se conhecer. Acho que eu tô ansiosa, com medo, né? Gradativo. Então a gente começa, gente, a prevenir problemas. Então, pensa num problema que você não gostaria que o seu filho, sua filha, quando for adolescente, for jovem, tenha, né? Então assim, eu não quero que meu filho se envolva com más companhias ou se envolva com drogas. Eu não quero isso. Então, como prevenir? Como começa essa prevenção? Não é quando ele tiver 15, 16, 17, 18 anos. É na infância. Então, essa criança precisa ser segura do afeto que tem dos pais. Ela não pode receber tudo que ela quer na hora que ela quer. Por quê? Porque, gente, uma pessoa que recebe tudo que ela quer na hora que ela quer, você concorda que ela não consegue adiar o prazer? Por exemplo, eu quero muito ganhar esse celular. Eu quero hoje, meu pai me dá hoje. Agora, eu quero agora, eu tenho agora. O que acontece? Eu começo a ser uma pessoa que eu não consigo suportar o tempo entre o desejo e a conquista. Isso é extremamente grave. Por quê? Me fala, todos que estão aqui, vocês conseguem ter o prazer, a conquista de um diploma, a conquista de um evento, a conquista de uma realização de um projeto, a conquista, o que for. Vocês conseguem da noite para o dia? Vocês conseguem em um dia? Vocês conseguem em 24 horas? Vocês conseguem em uma semana? Não. A gente luta, a gente tem uma constante construção para conseguir algo. É um processo. E o que acontece é que as crianças não estão aprendendo esse processo. Elas estão sendo bombardeadas de prazer, uma geração de prazer. Prazer, 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 prazer. E rápido. Prazer no comer, prazer no ter, prazer no distrair, prazer, 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 prazer. É uma geração imersa no prazer, que lida muito pouco com frustração e acha que a vida tem que dar prazer imediato. Aí junta com lares desestruturados, muitas vezes pais ausentes, falta de afeto, falta de amor. Ninguém olha o que essa criança está vendo nessa internet, não tem monitoramento, não tem limite. O que o jovem se acha quando ele virar jovem? Ninguém liga para mim, eu já vi de tudo, já tô numa roda virtual que vocês nem fazem ideia do que eu tô vendo e com quem que eu tô conversando. Prazeres, minha casa é um caos, prazeres imediatos, é assim que eu acho que a vida é mesmo. Né? Então, se a vida não me dá, eu vou me drogar, porque, entende? Porque eu quero prazer imediato, eu quero agora, eu não tenho projeto de vida. A vida é só curtir. Eu não tenho um projeto de existência, eu não tenho um projeto de ser alguém, eu não tenho um projeto de vida. E aonde que desenvolve isso, gente? Na infância. A gente tem pouco tempo com os nossos filhos. Eu sei porque eu sou mãe. Gente, esses dias eu tava, até vou falar, esses dias eu tava arrumando umas coisas aqui em casa. E aí eu achei umas anotações que eu fiz na época que meus filhos eram pequenininhos. Eu estava exausta. Tem anotação que é 2 horas da manhã. Eu tô lá.
tipo fazendo diário, né? Aí lá, estou exausta, não sei o que lá, tô cansada. Ah, eu não sei, eu não consigo, a minha vida parece que não sei o que lá. Eu não consigo mais ter tempo. Gente, eu sei o que que é. Ai, se sei o que que é. Se sei o que que é. Entendeu? Ainda mais que eu morei longe de tudo, sem rede de apoio, enfim. Outro dia eu conto uma história, mas eu quero dizer que nós temos pouco tempo, por mais exaustas que nós ficamos e ficamos, cansada que ficamos, às vezes até com culpa, porque a gente fica brava, porque a gente erra, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a gente tem que ter projetos. A gente tem que ter muito claro o que a gente quer plantar nos nossos filhos, porque quando a gente tá naquele rush de criança, parece que você não vê, parece que tem hora que você fala assim, não vejo a hora que cresce. De tanto que você tá cansado, é real, porque eu sei o cansaço que é de mãe. Eu sei o cansaço que é de mãe. Eu tive dislexia nervosa. Eu tive um cansaço tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que teve uma época que eu entrei na minha cozinha e eu falava, e eu olhava, eu não sabia mais onde era o copo do armário da minha cozinha. Olha o nível de estresse e de cansaço que eu tava. De muitas noites sem dormir. Muitas de 2 anos sem dormir direito. E eu entrei na cozinha uma vez e eu ficava assim, onde está o poco, onde que é o poco? Eu trocava sílaba de copo, eu falava poco. Eu tive dislexia de nervosa, de cansaço. Então, quando eu tô falando pra vocês, eu sei na pele. Hoje você pode me ver, tá arrumadinho, tarará. É agora. Não era assim. Não era. Então eu sou mãe real. Não tem nada de, ai, não, mão na massa. Tudo. Tudo que vocês pensaram. Outro dia eu falo na minha história. Mas eu tô dizendo pra vocês que a gente tem muito pouco tempo. A gente, quando tá naquele rush de criança, a gente esquece que é muito rápido e é muito pouco tempo que a gente tem com eles. Porque quando passa dos 12, 13 anos, não é para abandonar, mas você vai começar uma outra fase que eles não vão olhar para você como total referência. Nossa, tudo que minha mãe fala eu vou escutar, tudo que meu pai fala eu vou ouvir e vou obedecer. Não. Eles vão confrontar aquilo que eles aprenderam. Eles vão lá na adolescência e falam assim, você não entende nada. Quem sabe são meus amigos. Né? Eles vão testar aquilo que eles aprenderam, eles vão pôr uma prova de fogo ali. Vai passar por aquele período que se você teve lá aquela prevenção de escovar o dente, lembra? Imagina que, vou fazer uma analogia, imagina que então você sempre cuidou desse dente, você sempre educou cuidando desse dente, você mostrou como escova o dente, esse jovem e tal. Quando ele chegou na fase de ficar mais rebelde, ele passou a não escovar dente. Imagina que eu vou escovar dente, imagina minha mãe fazia escovar dente todo dia, ela tá totalmente errada. Quem disse que cárie dá num dia só? Imagina, vou ficar sem escovar dente, vou escovar quando eu tiver afim de escovar dente. Daí ele escova quando ele vai sair, uma vez por semana, olhe lá, na pandemia não tá tendo aula no escovo, vou ficar meio rebelde que eu não vou escovar dente. Faz de conta, vocês estão entendendo que eu tô falando de processos internos. Aí o que acontece? Pode ser que ele tenha uma cárie, pode ser que ele vai bater a cabeça. Mas como ele aprendeu, como ele teve anos, e ele sabe que aquilo era bom e correto, por mais que ele passe por essa tempestade, por essa turbulência da adolescência, o que acontece? Ele vai voltar a escovar o seu dente. Quando ele começar a amadurecer um pouquinho mais, ele vai voltar. Ele sabe o caminho. Ele sabe que tem escova, ele sabe que tem pasta, ele sabe que pasta que escova que é boa, ele sabe como escovar, ele aprendeu a fazer o movimento, ele sabe usar um fio dental. Agora, e se ele não tem base de nada? E se ele nunca escovou o dente? Nunca foi ensinado ele escovar o dente? Ele vai virar adolescente, daí ele vai ter problema, vai bater a cara, ele vai buscar que referência? Se ele não sabe. Você entende? Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo? Assim, tá fazendo sentido? Eu tô falando, vocês estão aí? Manda coraçãozinho e tudo. Oi, quem entrou aqui? Mari, todo mundo que entrou, sejam muito bem-vindos. Tá fazendo sentido pra vocês? A Amanda que entrou, Kelly que entrou. Vocês estão entendendo?
como é importante a gente prevenir. A prevenção é um momento de referências de todas as virtudes humanas, referência de honestidade, referência de equilíbrio emocional. Mas como assim? Meu filho... Gente, quanto tempo ele demora para escovar dente? A Ju falando que faz muito sentido. Ai, que bom. Ó, eu gosto dessa troca porque eu tô falando, eu gosto de saber o feedback de vocês. Então, gente, mas parece que eles não aprendem. Gente, presta atenção. Vamos lá. Se escovar dente, que é uma coisa fácil, simples, básica, que qualquer criança pega uma escova na mão, qualquer criança abre uma pastinha, é fácil. Você dedica todo dia, você dedica sempre, e você ainda vai cobrar. Você ainda vai cobrar dessa criança, desse pré-adolescente, você tá escovando o dente. Se você levar no dentista, pode ter 11 anos de idade, levar no dentista, o dentista vai falar, mãe, fica de olho, porque não tá escovando muito bem o dente. Entende? A doutora Caroline falando, Frank entrou, que faz muito sentido. Então, gente, a prevenção é essa etapa, que bom que tá fazendo sentido, porque isso é tão importante, ter as referências, né? É muito importante. Nós precisamos, nessa fase, né, desses 10, 12 anos, né, eu falo que até mais, porque a gente vai lapidando. A criança, ela precisa aprender todo esse caminho, né, das referências, né, dos valores, das virtudes humanas, ela precisa aprender esse caminho dentro de casa, antes que ele saia, né, que os amigos sejam as referências maiores, né, para que depois ele tenha, né, onde buscar. Opa, lá na minha casa, lá na minha casa, minha mãe não fazia assim, né? Lá na minha casa tem uma filha de 8 anos, ela falando aqui, ó, doutora Caroline. Eu vou até abrir, gente, para perguntas e respostas, que o tempo aqui não passa, às vezes eu fico até tarde, a gente fica aqui, a turma do segundo é animada. A turma do segundo, falei que uma hora a gente vai fazer não de segunda, mas vai fazer virando a madrugada, porque ô turma que é animada. Não abrir mão dos valores todos os dias. Isso, então, a gente precisa realmente, cada questão que estiver acontecendo, né, é com constância e paciência. Se a gente tem paciência para ensinar a escovar dente, paciência para ensinar a tomar banho, paciência para ensinar a lavar o cabelo, paciência para ensinar a guardar a toalha no lugar certo, paciência, se a gente tem essa paciência, essa constância, até criar um hábito, lembra que a gente precisa fazer isso muito mais intensamente, muito mais forte, né? Nas coisas que a gente não vê, com mais afinco. Por quê? Porque as coisas físicas, gente, são mais fáceis, né? São mais fáceis. É mais fácil você ensinar a escovar dente do que você desenvolver a virtude da honestidade. É mais fácil. Por quê? Porque é mecânico, né? Você põe ali e escova. Entende? Por isso que existem tantos seres humanos desenvolvidos fisicamente, muitas vezes com grandes habilidades, pode ser um excelente jogador de alguma coisa, futebol ou de, não sei, com habilidades, fisicamente desenvolvido, mas não quer dizer que seja um ser humano de virtudes, desenvolvido. Muitas vezes pode se envolver com coisas erradas, se envolver com escândalos, se envolver... Quantos artistas a gente conhece assim, né? Quantos famosos a gente conhece assim, que não tem uma estrutura emocional, né? Que se envolve com drogas, que se envolve com problemas... E tinha uma grande habilidade, era um grande cantor, ou uma grande cantora, um grande jogador, ou grande jogadora, tal, bonito, bem cuidado, entende? A prevenção, onde que ela tem que ir? Ela é seríssima, sabe? É muito sério, a gente tem que lembrar que a gente está educando aquilo que a gente não vê. A gente está educando o que a gente não vê. O que a gente vê é fácil, dar roupa é fácil. Dar banho é fácil. Dar comida, por mais... não, é que você não conhece aqui em casa. Aqui em casa é complicado. É mais fácil,
É mais fácil, mesmo que seja complicado na sua casa para comer, é mais fácil do que formar um ser humano. Com valores, com virtudes, para ser um ser humano equilibrado, um ser humano bom, um ser humano honesto, um ser humano que tenha valores, que sabe ser um íntegro. É missão, entende? Isso se faz como? Com constância, com paciência, todos os dias, em todas as situações que são vividas no cotidiano, né? Às vezes numa briguinha de amigo, né? Ensinar a olhar essa amizade. Filho, você tá percebendo? Por quê? Porque vou dar um exemplo de amigo, né? Quando é criança, todo mundo é amigo de todo mundo, né? Todo mundo é amigo de todo mundo. E aí, tem que ser agora. Isso, educar agora, né? Quando é criança, as amiguinhas, os amiguinhos, né? Todo mundo é amigo de todo mundo. Daí, quando começa a pegar a pré-adolescência, começa a desabrochar, gente. Não sei se tem aqui pré-adolescentes, mas assim, é incrível. Quando começa a pré-adolescência, adolescência, começa a desabrochar, pois com 15 anos será muito mais difícil, né? Exato, quanto mais cedo, melhor. Não é a tal história. Nunca ensinou a escovar dente. Vai chegar lá uma boca bem judiada, né? Com 15 anos. Imagina. Bem judiada, né? O exemplo dos pais é muito importante, com certeza. O exemplo, ele arrasta, né? Quando a gente fala, é muito importante, porque educa. E o exemplo arrasta, né? O exemplo é sem dúvida. Mas se você quer plantar, né? Eu tava lembrando ontem, eu falava, eu tinha um dia da semana que eu, à noite, coloquei lá na terça-feira que era o nosso momento de oração da família, por exemplo. E como cada um dos meus filhos tinha Bíblia, a própria Bíblia, então a gente fazia um momentinho curtinho para eles aguentarem e a gente fazia. Ai, vamos lá, eles iam correndo, pegava a Bíbliazinha, porque criança aceita o que vocês falam, gente. Aproveitem, eu sempre falo, aproveitem. Não percam o respeito, não deixem eles acharem vocês, perderem o respeito, né? Sejam pais exemplares, por quê? Porque vale a pena, a criança olha, ela quer fazer certo, né? É outra live isso, é outro tema. Eu vou começando a falar aqui, eu não paro. Vamos lá, gente, vou parando por aqui. Eu quero contar uma novidade para vocês, mas deixa eu pegar essas perguntas, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem, não só desse tema de hoje, de prevenção na educação infantil, mas se vocês têm algumas coisas que vocês gostariam de saber, que vocês gostariam de perguntar, podem falar aqui, podem mandar na caixinha de perguntas se vocês quiserem aqui no pontinho de interrogação, porque muitas vezes, né, a gente acaba não tendo essa oportunidade de troca, né, de conversar mesmo. Ó, gostaria de saber, tal. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Enquanto vocês vão escrevendo, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ser qualquer coisa, gente, de mãe, de filho, enfim, tá? Eu vou dar uns minutos aqui. Hoje eu não vou fazer uma live tão longa e eu vou explicar por quê. Tem um projeto aí chamado Maternidade Descomplicada. Na verdade, eu e a Dani Sorrentino, uma queridíssima doutora Daniela Sorrentino, queridíssima amiga minha, e a gente nós somos mães, pensamos muito semelhante na questão de educação, enfim, né? Ela é uma querida, enfim, né? Trabalha com homeopatia, acupuntura, ela é incrível, com quânticos, eu amo o trabalho dela. E aí, a gente conversando, nós decidimos fazer, amanhã vai ter uma live, sobre maternidade descomplicada, tá? Um pouco diferente do segundo, que eu busco bastante a questão, né, de alguns temas ali, mas vocês estão convidados a participar. Então venham, eu vou postar, por isso que eu quis falar aqui ao vivo para vocês. Vou colocar nos meus stories, amanhã eu vou lembrar vocês, marquem na caixinha, eu tenho certeza que vocês vão amar, vai ser curta amanhã, meia hora só, das 9 às 9:30 da noite, tá? Maternidade descomplicada. Nós vamos abordar vários temas nessa maternidade descomplicada, tá? Por quê? Porque hoje as mães,
estão achando muito difícil ser mãe, né? Porque é muita informação, é muito modelo, é muita coisa na internet, é muita coisa no Instagram, e aí a gente vai ficando assim perdida e achando assim, gente, é muito complicado, não dou conta. E aí houve também, né, que houve uma geração passada aí que Malu entrou, amiga minha lá de Ribeirão, professora Michele, Angélica, bem-vinda, Malu. Gente, então, o que acontece é que viemos de geração onde teve um certo abandono da educação infantil, né? Ah, deixa para a escola educar, deixa para catequese ensinar, deixa para não sei quem, não sei quem, e os pais meio que não querendo, né, mexer com esse trabalho de educar filho, né? E vamos só aproveitar e só curtir, comprar bastante bens e matérias e tal, e pronto, tá todo mundo feliz. E a gente vê que não é assim, né? Isso não trouxe bons resultados. Prova é que quantas pessoas estão aqui, né, agora querendo participar, conhecer, saber mais, tá participando da educação dos filhos de uma maneira muito benéfica, que isso realmente seja preventivo, sejam, né, bens que plantem ali nos filhos, que eles carreguem para a vida. Então tá mudando essa mentalidade. Então o que eu ia falar hoje, que eu falei, vou deixar para falar na live, é que amanhã às 21 horas entrem também lá no meu Instagram, vai tal, eu não sei se provavelmente ela vai me chamar. Mas nós vamos conversar sobre um tema super incrível amanhã. Então eu faço questão de vocês estarem lá amanhã também no nosso encontro do Maternidade. Eu vou postar, vocês vão ver, tá? Eu vou pôr um lembrete. E então eu faço questão de vocês lá, porque nós vamos falar sobre alguns pontos para descomplicar a maternidade, para ela poder ser uma maternidade boa, leve, feliz, mesmo com os desafios, mesmo com os perrengues aí do dia a dia, tá? Então, doutora Daniela Sorrentino, eu vou marcar, vou pôr o nome dela, vou pôr o post, vou pôr tudo. Ela é uma queridíssima, somos muito amigas, amo de paixão e a gente vai bater um papo incrível amanhã. Então, vocês estão super convidados. Então, eu não vou ficar hoje muito mais tempo, tá? Como o nosso segundou, que geralmente vai até quase meia-noite. Mas eu queria trazer esse recado para vocês sobre a prevenção, a importância quando vocês olharem os filhos de vocês, vocês pensem assim, o que eu quero prevenir? Se eu quero prevenir más amizades, eu estava falando sobre a adolescência, né? Aquela hora que daí eu mudei de assunto. Mudei não, né? Mas enfim. Quando chega lá na pré-adolescência, eu falei que criança, todo mundo é muito amigo, né? Todo mundo é amigo de todo mundo é amigo de todo mundo. Mas quando chega na adolescência, gente, sabe o que acontece? Eclode aquilo que realmente aquela criança passou, sabe? Então, você vai ver, na adolescência, você vai ver que muitas vezes aquela amiguinha que a sua filha tinha não vai dar tão certo mais. Aquele amiguinho que o seu filho tinha não vai dar muito certo. Por quê? Porque cada um começa a ser mesmo. Imagina naquela fase mais de rebeldia, né? Mais de ir contra as coisas. Então vai aparecer de tudo, né? Então a gente precisa lá, desde trás, a ensinar. Porque nós mesmos, nós nos relacionamos com quem a gente se dá bem, que a gente tem afinidade. Afinidades do modo de pensar, afinidades do que a gente quer para a vida. Então a gente tem que conversar muito, né? A criança aprende dentro de casa que quando o pai sai para trabalhar ou a mãe sai para trabalhar, não é só para ganhar dinheiro, é porque ele está fazendo bem para alguém, porque ele está ajudando pessoas, não importa a profissão que tenha. Então a gente vai plantando isso, sabe? E não é só dar bronca. A gente tem que formar, porque muitas vezes os pais, eles ficam muito presos na bronca, só na correção, só na correção, só na correção, só na correção. E não bate um papo numa hora calma, tranquila, né, que tá deitadinho na cama, que tá lendo um livro, que às vezes lá na historinha do livro tem alguma coisa que a criança vai falar, vai fazer uma relação com outra coisa, daí vai contar porque aconteceu na escola. Então, filho, e aí? O que você acha? Né, olha, não é verdade que isso, né? Por quê? Porque isso. Entende? Então a gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar.
né? E eu falo que eu sempre fui mãe turista, porque eu fazia questão de levar e buscar. Eu fazia questão, porque eu falava que, por mais trabalhoso que fosse, para mim era um momento que eu educava meus filhos. Para mim, não tô falando que tem que ser, né? Mas para mim era um momento que eu educava meus filhos. Por quê? Quando eles chegavam em casa, numa determinada idade, eles já corriam para fazer outras coisas. Então, se eles chegassem em casa e depois eu fosse perguntar, e aí, como é que foi na aula? Ah, foi tudo bem, eu estava normal. E às vezes, quando eu pegava na escola, eles estavam assim, fresquinho com as coisas ali, e aquele caminho era o momento de conversar. Ah, então o que aconteceu? Aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Ah, é professor, sério, aconteceu? Eu dirigindo, sério, aconteceu tal isso? Nossa, tá. Mas é que estranho, né? Porque então eu acabava educando muitas coisinhas. Ou eu contava alguma coisa, ou eu fazia observar uma árvore. No caminho da escola na ida, eu ia rezando. Eu ia rezando o caminho inteiro, eu ia rezando. Da hora que eu saía da minha casa até chegar na escola, sabe? Eu ia rezando todos os dias. Então eles aprenderam as orações. Eu colocava música depois que eles gostavam na hora que eu ia buscar. Música lá, na época era Sítio do Pica-Pau Amarelo, musiquinha educativa também eu colocava. Então assim, é todo dia, todo dia, todo dia, a gente educando, né, com constância naquilo que a gente precisa desenvolver de melhor neles, seja na parte espiritual, independente de religião, né, que eles compreendam que eles são seres, né, que são enviados por um criador. O mesmo que criou as flores, o mesmo que criou o sol, o mesmo que criou tudo que há, né? É uma sabedoria divina, uma sabedoria criadora, universal, não importa o que se chama, mas e as crianças precisam aprender. Se você quiser chamar de Papai do Céu, se você quiser chamar de Jesus, de Deus, o que você quiser, eu não estou falando de religião, mas eu estou falando que a parte espiritual precisa ser desenvolvida. Esse é um grandioso sustentáculo do ser humano. Ele entender um propósito, uma missão, por que ele veio, senão ele cai num vazio existencial. A vida dele passa a não ter sentido. E se ele entende que a vida tem sentido, levando uma roupinha mais velha para uma creche, fazendo uma visita num asilo, saindo de si em prol do outro. Gente, não tem felicidade maior. A criança vai começando a ficar feliz, mais feliz do que ele ganhar um presente. Eu sei porque eu trabalhei muito com criança, muito com jovens. Eles ficam felicíssimos, eu até me arrepio, ó. Quando eles vão, às vezes, naqueles asilos precários. Cansei de levar adolescente e eles chorarem, marcarem a vida deles de uma realidade que eles não têm dentro da casa deles, no super do conforto. E eles estando lá, sabe? Ajudando um senhorzinho a comer, uma senhorinha cega a fazer carinho, passar um creminho na mão, a fazer uma unha de uma senhorinha lá que tá quase com Alzheimer. É isso, é vida real. Precisa ser seres humanos reais. A gente precisa criar ser humano. Ser humano. E qual que é o símbolo do ser humano? Qual a missão do ser humano? Que eu falei já em algumas lives e volto a repetir aqui. Cada um tem uma missão. A pedra é ser pedra, resistência, né? A montanha é ser montanha, o mar é ser mar. Cada um tem uma missão. O cachorro é ser cachorro, a flor é ser flor, o bem-te-vi é ser bem-te-vi. E nós? Nós temos que ser seres elevados, seres divinos, seres humanos, seres, né, que foram criados com essa divindade, seres divinos, né? A gente tem essa missão. E para isso nós temos que fazer o quê? Nos elevar. Porque se a gente viver com resistência da pedra, com inconstância do mar, não, nós temos que ser seres humanos elevados, né? Na pirâmide a gente tem que ser seres com virtudes elevadas. Que é isso que os santos, que as pessoas, né, os grandes mestres, né, as pessoas, Madre Teresa, enfim, todos conseguiram elevar o seu padrão vibratório para coisas elevadas, humanas, elevadas, entendeu? Então é isso, é para isso que a gente veio.
E isso a criança vai aprendendo de pouquinho, né? Eu falo, não dá para dar feijoada para bebê. Não tem o dia que teu filho vai comer feijoada? Ele comeu feijoada com 6 meses? Não. Com 1 ano? Não. Com 1 ano e meio? Não. Entende? Mas não tem um dia que ele vai comer feijoada? Você entende que é um tempo de educação? É um tempo, gente. No físico não é um tempo. Teu filho não demorou para andar, não demorou para sentar, não demorou para engatinhar, depois ele tem que correr, depois ele vai andar de bicicleta, depois ele vai com rodinha, depois sem rodinha, ele não sabe fazer a letra A, ele é pequenininho, não sabe nem pegar num lápis, depois ele vai demorar, ele vai aprender a letra A, depois ele vai aprender a ler. Não é assim, não é assim. A gente não tem paciência para ensinar. Até um dia que ele sabe escrever, né? Escreve um texto, mas é no dia a dia. Isso são para as virtudes também, para as coisas que a gente não vê. Entendeu? Então não fala, ele não aprende. Calma, calma. Ele não aprende um texto. Com 2 anos de idade, escrever um texto. Entenderam? Faz sentido, gente? É essa a prevenção, né? A gente olhar que a gente precisa educar aquilo que a gente não vê. Então nós precisamos educar aquilo que a gente não vê. E pense aí, o que você não gostaria, então você tem que trabalhar agora. Você tem que trabalhar agora. Que ele saiba escolher as amizades, então é agora que você tem que começar a trabalhar. Dando exemplo, ensinando, que tipo de... E isso entra tudo. Que tipo de música que você deixa tocar dentro da tua casa, que tipo de conduta você tem com o eletrônico, que tipo de conduta que você tem, se é de falar mal dos outros, se não é, passa por nós. Se é fofoqueira, se não é, você fala mal, não. Você seleciona, não seleciona, é tudo isso. Aí é outra live, aí entra todos os aspectos que a gente tem que trabalhar. Mas, meus amores, era isso que eu queria passar hoje para vocês sobre prevenção na educação infantil. Eu fico super feliz que vocês conectaram aí, que fez sentido, né? Que é isso que é mais importante, é fazer sentido, porque eu falo que não tem como a gente desver. Quando a gente vê, não tem como a gente desver. Então, o intuito do Segundou é que vocês vejam, ser luz, para que vocês vejam, porque eu tenho certeza que quando vocês veem, nunca mais vocês vão desver. Vocês vão olhar para o filho de vocês, pode ser o dia mais corrido do mundo, tem dia que vocês nem vão lembrar disso que eu tô falando, mas vai vir isso. Vocês vão estar mais atentos, porque vocês viram, conectou no coração, conectou. Então, quando a gente abre, né, a gente expande um pouco a nossa barreira do conhecimento, né, a gente passa a ver mais. E daí a gente busca saber mais. E a gente busca saber mais. E assim vai, né? E a gente vai ampliando e vai expandindo. A Ju aqui, amei, aprendendo bastante, gratidão. Ai, que bom, Ju. A Ju Mazini, que bom, Ju. Fico feliz, obrigada. Obrigada aqui pelo retorno. É bom saber esses retornos para fazer se tá sentido, né? Se tá fazendo sentido para vocês. Então a gente vai expandindo, né? Vai empurrando a barreira do conhecimento aí para expandir. Compreenderam, gente? Então, amanhã eu espero vocês às 9 horas, vai ser meia horinha só. Eu vou colocar o post, compartilhem essa live também, se você achou que foi útil para você, se você achou que para sua vida vale a pena, se você achou que isso enriqueceu, peço que compartilhe essa live depois que for pro feed, comenta, compartilha, marca. Por quê? Porque mais mães podem se beneficiar, que às vezes não viram, não sabem ainda, não entenderam. E às vezes pode ser você sendo luz na vida de alguém, né? Eu acho que tudo que a gente recebe de bom, se a gente partilha, a gente está fazendo um papel de também gerar coisas boas, né? E é assim que a gente vai fazendo uma sociedade melhor, vai fazendo um futuro melhor para os nossos filhos, né? Que eles que vão viver lá no futuro, né? Então a gente tem que ser
parceira de coisas boas, né? Que eu falo que o mal tem muitos parceiros, né? Tem muitos parceiros nas coisas ruins. Então a gente tem que ter parceria nas coisas boas também, né? E então, se vocês gostaram, compartilha, marca, que daí mais pessoas têm acesso a isso e a gente vai espalhando mais, vai plantando sementinha aqui, sementinha ali, cada um fazendo sua parte, né? E troquem essa ideia também, sabe? Quando vocês estiverem com alguma amiga, né, batendo um papo e tem filho pequeno, se isso foi útil para você, troca essa ideia, sabe? Que outras pessoas vão enriquecendo também, né, com esses conhecimentos que vocês estão aqui. Vocês estão vindo aqui buscar, mas vocês também são propagadoras disso, né? Às vezes comentando com um amigo, com o marido ou com, enfim, né? Isso é super importante porque a gente vai mudando cabeças, a gente vai mudando comportamentos, vai ampliando visão, vai sendo luz para a vida de outras pessoas também, né? Que vocês se sentirem próximas, óbvio, né? Que são pessoas que a gente sente que dá para falar, né? Ok? Ninguém quer perguntar nada, deixa eu tomar uma água enquanto isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui, ou aqui direto no comentários, ou no pontinho de interrogação. Podem perguntar o que vocês quiserem, fica super à vontade. Alguma dúvida? Patrícia, Viviane, Nicolas está aí, Juliana, quem mais está aqui? Vamos lá. Annelise, Carla, Caroline, vocês têm alguma dúvida? Gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu convido então vocês para amanhã, para o nosso encontro. Daí hoje eu durmo um pouquinho mais cedo. Geralmente no segundo, quando a gente vai até mais tarde, depois eu fico tão ligada, assim, até desacelerar, né? Que eu acabo dormindo super tarde. Então, nós já estamos aqui a 1h10. Então, se vocês não querem perguntar nada, se tá tudo bem, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, eu fico super feliz. Se vocês quiserem mais desse tema de prevenção e eu falar algumas coisas, como fazer essa prevenção em alguns aspectos, podem me mandar direct, podem me mandar comentários, eu vejo, respondo na medida do possível, todas que estão ali mandando direct. Também estou abrindo vagas para uma mentoria que eu vou fazer só com mães, tá? Para junho, se vocês têm interesse, são 5 encontros e é de autoconhecimento, incrível para mães, tá? Poucas pessoas no grupo e vão ser 5 encontros, mais ou menos de 1h30, 2 horas cada encontro, no horário que a gente achar melhor do grupo, para autoconhecimento e transformação. Nossa, né? Porque se a gente não trabalha em nós, muitas vezes a gente não consegue fazer nos filhos, né? Muitas mães me procuram achando que assim, nossa, eu quero tanto ser diferente, quando eu vejo eu tô gritando, quando eu vejo eu tô fazendo outra coisa, quando eu vejo eu tô... Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos, nós estamos ainda em evolução, nós estamos em construção, nós trazemos coisas da nossa família de origem, nós trazemos a nossa ancestralidade, nós não nos conhecemos, nós funcionamos no modo inconsciente, né? E muitas vezes a gente fica... A maternidade muda a vida da mulher, né? Total, é um antes e um depois, né? Antes de filho e depois de filho. E por mais maravilhoso que seja, gente, se entender depois de ter filho é bem complicado, porque a gente se perde no meio de tudo, né? A gente se perde nessa... Cadê eu no meio de tudo isso? Porque a demanda é muito grande da nossa pessoa, né? E a gente precisa ir sabendo organizar essa marcha da vida, né? Porque não é nem tanto ao céu, né? Não é nem 8 nem 80, né? É o ponto do equilíbrio ali para que haja uma boa educação, que a gente saiba também, enfim. E aí é tema para essa mentoria de autoconhecimento, com ferramentas incríveis de transformação,
de propósito de vida, de missão, de força de caráter, enfim. Quem tiver interesse, lá no meu link da bio, é só entrar lá, clicar, vai ter o WhatsApp de acesso para deixar o nome para garantir a vaga, tá? Lembrei disso agora porque vocês são mães aqui, quem tiver interesse. E a gente se vê amanhã. Venha participar amanhã, que vai ser muito, muito, muito legal essa live, deliciosa, uma super energia maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu não sei se a gente vai fazer toda semana, ainda não sei. Não sei como é que vai ser. Amanhã tem e talvez a gente repita, tá? Essa maternidade descomplicada. Então vamos juntas descomplicar a maternidade. Tá bom, meus amores? Então, um grande beijo para vocês, uma ótima noite, um grande abraço. Vocês gostaram, gente? Põe aqui, se fez sentido, põe um alôzinho aqui. Tem gente... Ai, Jane entrou agora. Seja bem-vinda, Jane. Eu vou deixar salva, tá? Lá no IGTV, para que você possa ver do começo. E doutora Zulene entrou. Doutora Zulene, Jane, estou me despedindo aqui dessa live do Segundou, mas convidando vocês para participarem amanhã de uma live Maternidade Descomplicada, amanhã às 21 horas, tá? Eu vou colocar, acabando aqui, eu vou deixar salva essa live e vou também colocar nos meus stories sobre a live de amanhã, tá bom? Venha participar, vai ser super legal. E a gente se encontra amanhã, tá bom, meus amores? Então, um beijo, uma ótima noite. Eu vou aproveitar e dormir um pouquinho mais cedo hoje. E amanhã a gente tá de novo ao vivo aqui para trocar mais ideias sobre a maternidade, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Dorme com Deus. Deus abençoe. Até amanhã.